Queridos, a nossa aula de número 11 iniciando, e como sempre eu gosto de frisar, é muito bom tê-lo aí do outro lado. Vocês são um auditório inspirador, principalmente as pessoas que querem aprender mais da palavra, e modestamente eu estou aqui para servi-los no sentido de apresentar alguns pontos. Quem sabe que você lendo as escrituras passa até despercebido. E essa matéria, para mim, é apaixonante. A matéria de Cristologia, para mim, é uma matéria de suma importância para todos aqueles que querem conhecer mais de Jesus, evidentemente. Para quem tem a matéria em mãos, tá, na nossa 11ª aula, capítulo 4, página 93, da nossa matéria de Cristologia. Vamos tratar nesse momento de Cristologia paulina. Paulo falou de Jesus, muito sobre Jesus. Apresentou Jesus como crucificado, apresentou Jesus como Deus. Então, a abordagem cristológica também de Paulo, eu me arrisco a dizer, ele apresenta como João apresentou uma alta cristologia também. Eu acho interessante. O apóstolo Paulo foi e continua sendo uma das vozes mais decisivas na formulação das doutrinas cristãs, não só cristologia. Paulo foi o primeiro até inclusive a falar de escatologia, tanto é que os primeiros escritos do Novo Testamento, é bom frisar isso, é a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Sabia disso? Acho que eu já até informei isso para vocês. Então, a contundência de Paulo naquilo que ele escreveu na sua sistemática, ele é a voz mais notável, ele é a voz, conforme diz o texto aqui, ele é uma voz decisiva. O Paulo é uma voz apologética daquilo que é, digamos, as doutrinas cristãs. Quase não existe uma afirmação teológica no cristianismo, olha só, que não remeta de alguma maneira aos seus escritos, que não busque em suas cartas pelo menos alguma base. Quando tratamos de cristologia, isto não é diferente. A influência de Paulo é imensa, tanto em nossa compreensão das naturezas de Cristo, quanto em nosso entendimento de sua obra por nós. Paulo é decisivo em tudo isso, gente. Então, este capítulo, ou esse vídeo, que seja, será muito breve, porque assim como foram na primeira unidade, na quarta unidade, na qual vamos tratar da obra de Cristo por nós, e em nós, os escritos de Paulo estarão bem representados. Já citei as unidades, que a gente vai tratar mais à frente, outros vídeos e tal, que vamos tratar disso. Como um que nasceu fora de tempo. Observe-se que está na página 93. Nós, os leitores das cartas de Paulo, temos algo notável em comum, tá, com o seu autor. Em que sentido? Assim como nós, nunca teve contato com Cristo, enquanto ele vivia e andava pela Judéia. Sendo assim, de todos os apóstolos, Paulo era, de certa forma, uma anomalia. Todos, menos ele, haviam sido testemunhas da vida de Cristo antes e após a sua morte e ressurreição. Tanto é que isso é bem verdade, que vocês sabem muito bem que Paulo, ele demorou para ser aceito no colégio apostólico. O pessoal da época, gente, ele via Paulo até com certo desprezo. Tem algumas cartas de Paulo que Paulo chega a escrever o seguinte: olha, Paulo, apóstolo, não por vontade de homens, mas por vontade de Deus. Se você vê as cartas, por exemplo, de Coríntios, na realidade nós temos duas, mas foram escritas 3, Paulo tem que defender o seu apostolado, porque muitos dos seus dias não criam no seu apostolado. Tanto é que vocês se lembram muito bem quando Paulo cai da cavalgadura, Atos capítulo 9, naquela ida para Damasco, para destruir os crentes, perseguir os crentes. Vocês se lembram muito bem quando Deus convoca o Ananias para orar por ele? Estão lembrados? Ele se recusa. Não, Senhor, eu tenho visto o que Paulo tem feito para os seus santos em Jerusalém. Não vou orar por esse camarada, não.
Lembra o que ele recusou? Aí Deus, né, Cristo tem que dizer, não, esse daí para mim é um vaso escolhido, eu vou mostrar o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Aí, de fato, o Ananias é convencido, ele entra lá na rua chamada Direita, vai orar pelo Paulo, que está lá em jejum, está lá em oração, está cego, não é verdade? Ele ora pelo Paulo, as escamas saem do olho de Paulo e ele volta, recobra a sua visão, e o resto é história do que aconteceu. Então, esse documento aqui das páginas 94 e 95, que traz a explicação acerca do ministério de Paulo, chamada de Paulo, as narrativas acerca dos eventos que se voltam à sua pessoa, é de uma contundência e de uma maravilha muito grande, e que a gente entende isso daí, o que Deus é capaz de fazer quando Ele quer usar uma pessoa. E a importância que Paulo tem, gente, até me arrisco a dizer aqui, entendo o que eu vou dizer. Depois de Cristo, tá? A figura mais importante do cristianismo primitivo, cristianismo autêntico, cristianismo bíblico, cristianismo genuíno, eu penso que ninguém tem dúvidas, é o apóstolo Paulo. Não há dúvida nenhuma acerca disso, tá certo? O Deus homem em Paulo, tá? As epístolas de Paulo, tal como o Evangelho de João, afirmam tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Paulo entendia que a humanidade de Cristo era vital para que ele desempenhasse o papel mediador entre humanidade e Deus. Está em 1 Timóteo 2:5, um versículo clássico acerca dessa mediação que Cristo fez, onde Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só nesse texto aqui, Paulo apresenta de maneira profundamente importante a humanidade e a divindade de Cristo. Se não houvesse divindade em Cristo, segundo Paulo, Jesus não teria capacidade de ser mediador. Do outro lado, a mesma coisa, se não houvesse humanidade em Cristo, Jesus também não teria capacidade de ser mediador. Como homem, é Jesus chegando até Deus e nos levando até Ele. Não, desculpe. Como homem, é Jesus chegando até nós e nos levando até Ele. Como Deus, é Jesus chegando até Deus e trazendo Ele para nós. Então, esse serviço, por assim dizer, um serviço de um Kohanim, um serviço de um sacerdote, que faz essa mediação. Se Jesus, segundo Paulo, não fosse alguém dotado de natureza humana, ele não teria capacidade de fazer isso. E se Jesus também, segundo Paulo, não fosse dotado de natureza divina, a mesma coisa, ele também não poderia fazer isto. Então, nesse sentido, Paulo, nos seus documentos epistolares, por assim dizer, ele apresenta, assim, o Deus homem, que é Cristo Jesus. Se apresenta isso de maneira apologética, de maneira documental, de maneira extraordinária, que ninguém teria capacidade de fazer parecido com aquilo que Paulo fez. Então, essa figura chamada Paulo é a figura, depois de Cristo, mais importante do cristianismo bíblico. Ou seja, só para relembrar o que eu já citei para vocês. Jesus é apresentado nos evangelhos, a igreja nasce, a igreja aparece em Atos, se expande, agora a igreja precisa ser ensinada, a igreja precisa ser doutrinada. Os que iam crendo, que iam se tornando igreja, se tornando noivo de Cristo, eram batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, agora eles precisam de direcionamento. Eles precisam agora ser pedagogiados. Que figura vai aparecer? Figura de Paulo. Quais os documentos? As suas cartas, as suas epístolas. Todo o corpo doutrinário da igreja, até litúrgico, gente, é através daquilo que Paulo escreveu. É através daquilo que Paulo ensinou. Se Paulo não aparece, o que a igreja viraria? O que a igreja seria se não houvesse essa figura paulina? Eu arrisco a dizer que a igreja seria o quê? Um braço do judaísmo? Pode ser. Apenas um segmento judaizante. Por isso que hoje é um perigo quando as pessoas querem judaizar.
a igreja de Cristo, não há essa necessidade. Vamos trazer aqui uma réplica da Arca da Aliança. Não há necessidade. Agora todos os obreiros, sejam pastores, sejam líderes, vão usar agora um solitel na cabeça, um quipazinho na cabeça, e vão botar um talit nos nossos pescoços para que a gente possa trazer esse ar de que nós estamos na antiga aliança, ou de que nós somos os representantes do Deus das Escrituras. Não há necessidade. Não precisa de nada disso. Jesus, num certo sentido, através de Paulo, nos liberta dessas amarras simplesmente litúrgicas do judaísmo, digamos, dos seus dias. Tanto é que os representantes do judaísmo dos dias de Jesus, fariseu, saduceu, apanharam demais de Jesus, verbalmente falando. Porque Jesus sabia da hipocrisia que era carregada esses caras, e Paulo também. Ele era muito criticado e atacado justamente por essas figuras, por assim dizer, judaizantes da sua época. Muito bem, uma questão para reflexão na página 98, e lembrando que o assunto Paulo também é bastante contundente, não vamos tirar isso apenas num vídeo, claro que não, né? Questão para reflexão. Frente aos desafios propostos por aqueles que negam a divindade de Cristo, quais são os argumentos apresentados por Paulo que são verdadeiras fontes apologéticas da fé cristã? Queridos, com relação a esse pressuposto, nós temos uma farta documentação. O nosso arsenal, nesse sentido, é muito, muito poderoso. Paulo, ele foi muito feliz, ele foi apologético, ele foi profético em apresentar, sim, a divindade de Cristo para os seus interlocutores, para os seus alunos e principalmente para os seus detratores. Me lembro de um ponto agora que Paulo, diante do rei Agripa, estão lembrados? E o Paulo falava. O rei Agripa manda o Paulo se calar. Olha só que interessante. O Agripa diz o seguinte: por pouco você me persuade a me tornar cristão, Paulo. O que o Agripa está dizendo? Desculpe a brincadeira, está dizendo: olha, Paulo, eu quase me converti agora, né? Quase me converti pelas suas argumentações, pela sua elocução tão apaixonada acerca de Jesus. E fazendo uma brincadeira aqui, tem gente aqui nesta época que é quase crente, parece o rei Agripa, quase vira crente, mas não vira crente na totalidade. Muito bem, capítulo 5, página 99, Hebreus, a superioridade de Cristo, que é a temática da carta aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, apesar de seu nome, não é uma epístola verdadeira, quanto é um tratado teológico, uma longa expostulação de um tema principal, a divindade, a superioridade, melhor dizendo, de Cristo. O texto parece ter sido escrito para convencer os cristãos judeus da superioridade da nova aliança com relação à antiga, para combater a tendência, observe, judaizante que criou tantos problemas para Paulo. E nela encontramos uma exposição ponto por ponto, gente, dos motivos pelos quais Cristo é superior a tudo o que encontramos no Antigo Testamento. Essa é a ideia da carta aos Hebreus. Então, por esse motivo, ele é um texto indispensável para qualquer estudo de cristologia. E de fato porque ele apresenta Jesus como superior à antiga aliança, então precisa de uma cristologia contundente. Em seu louvor efusivo de Hebreus, João Calvino, observe, assim defendeu a carta contra os seus críticos, abre aspas, o Calvino, olha que coisa interessante. De fato, página 99, não há livro da Santa Escritura que tão claramente fala do sacerdócio de Cristo, que tão sublimente exalte a virtude e dignidade daquele único e genuíno sacrifício que ele ofereceu através de sua morte, que tão ricamente trate do uso das cerimônias, tanto quanto da sua remoção, e numa palavra tão plenamente explique que Cristo é o cumprimento da lei. Então, olha só que coisa interessantíssima, que texto profundamente apologético apresentado por
João Calvino, João Calvin, o pai do calvinismo, digamos assim, apresenta sobre a superioridade de Cristo, atrelando aquilo que está escrito na carta aos Hebreus.